Meus queridos, sejam bem-vindos. O assunto da aula de hoje, a segunda aula da nossa escola, uma escola que acabou de iniciar-se. O assunto dessa aula é a respeito dos 3 dias de escuridão. Sim, meus queridos, vamos falar sobre os 3 dias de escuridão. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina Sabel, sou terapeuta, taróloga, astróloga, e essa escola tem o objetivo de trazer informações a respeito de tudo que interfere nas nossas vidas, no aspecto que interfere principalmente no âmbito das nossas emoções e da nossa mente, do sutil para o denso. O que é isso? Partindo do princípio que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, partindo do princípio que o sistema, a Matrix, os sistemas trevosos sabem muito bem como mexer no nosso campo emocional, no nosso campo mental e sabe muito bem articular todas as nossas fraquezas, principalmente o medo. Então, todas as aulas aqui têm essa intenção, atuar nessa área, trazer clareza, trazer luz. Para quê? Para que isso, meu querido? Para que isso, minha querida? Para que você possa compreender todo o dinamismo que está em curso nesse momento, que te conduza a escolher determinadas coisas ou outras na sua vida. Então, nós vamos trazer toda a compreensão desse aspecto. Telefone aqui tocando inconvenientemente, mesmo estando no não perturbe. Não estava no não perturbe, não. Então, vamos continuar. Então, meus queridos, é esse o objetivo dessa aula e hoje nós vamos falar sobre o assunto de 3 dias de escuridão. Um assunto que a gente vê rodando as redes sociais com muita intensidade, muitos informantes de seres luminosos trazendo esse alerta para todos nós. Eu não estou aqui para criticar ou bater de frente com essa percepção, não. Pelo contrário, eu acredito que tudo isso está prestes a acontecer, estamos nesse desenrolar, só que eu quero trazer algo que vai um pouquinho além disso, uma outra visão, uma outra forma de pensar em cima disso, para que vocês pensem, para que vocês reflitam, para que vocês analisem um outro ponto de vista a respeito dessa informação, desse conteúdo. No meio espiritualista, nós escutamos muito isso, né? Vai ter 3 dias de escuridão, onde nós ficaremos sem energia elétrica e a falta de energia elétrica vai provocar uma paralisação em todo o sistema de comunicação, né? Sem a energia, praticamente tudo para, né? Todo o sistema para, né? E isso seria em decorrência de uma grande quantidade de energia deletéria que está, vamos dizer assim, incrustada nesse assunto ou nessa nossa forma de interagir. E é como se fosse, é o que eu venho observando, pessoas muito sérias explicando, e que para mim faz muito sentido. E quando vem esse apagão é para poder eliminar essa energia, como se fizesse uma limpeza. E aí eu quero trazer para vocês como que eu enxergo isso, tá? De um ponto de vista que é analisando essa situação de dentro para fora, de forma individual e coletiva. Tá? Eu já até fiz um vídeo curto a respeito disso, que eu entendo que quando eu ouço, né, os 3 dias de escuridão, para alguns falam até 9 dias, outros falam de 3 meses, né? Eu já vi pessoas, até no máximo 3 meses, eu já vi pessoas falando. Mas o que eu penso a nível individual? É como se fosse um apagão, um reset que cada um de nós precisamos fazer. E devemos fazer, né? Principalmente os seres despertos. Eu sei que você que está me ouvindo agora é um ser desperto.
Uma pessoa que não é desperta não vai ter paciência de ouvir nada disso que eu estou falando aqui. E se ouvir, vai ser só para criticar. Inclusive, meu querido, se você quer vir aqui nesse vídeo com a intenção de agressividade, combater as ideias de forma negativa, desista, porque aqui não é um canal para isso, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, a gente está aqui para falar para pessoas que já têm um nível de compreensão da realidade, um grupo de pessoas que são despertas, tá? Que conseguem compreender, né, além da matéria, que conseguem sentir, que conseguem ver, que entendem que existe algo a mais, né, que está acontecendo na nossa dimensão, então, que tem uma compreensão de várias dimensões interagindo com a nossa, dimensões de tempo, dimensões de realidade, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, voltando a essa questão dos dias de escuridão, eu compreendo que quando o comando estelar, Astar Sheran e outras esferas superiores vêm trazer esse alerta a nível individual, eu encaro que é como se fosse um sacudir das pessoas que são despertas, que ainda estão presas a um mundo da Matrix. É como se fosse falando assim para as pessoas: olha, você tem que mudar a sua vida. Não adianta você ser um desperto e você continuar dentro do sistema, dentro de uma máquina pública que você não concorda com nada do que você está fazendo e continua fazendo só por conta do seu dinheiro. Daqui a pouco vai tudo mudar, daqui a pouco vai tudo colapsar e você vai fazer o quê? Tem que ter um segundo plano, tem que colocar a sua capacidade de força física, intelectual, emocional para criar algo dentro de uma realidade, que é a nova realidade. Eu entendo que é isso que está acontecendo. É como se o comando quisesse trazer e dar um chacoalhão em todos os despertos, em todos os 144 mil que estão a despertar. Né? A Neva colocou aí no grupo esses dias, falando que a massa crítica já está com 40%, a nível, imagino que seja mundial. Ou seja, já estamos com uma massa crítica muito positiva para quê? Para cada um daqueles que são missionários do Cristo assumir a sua missão, assumir o seu trabalho, assumir o que veio fazer aqui, de fato fazer. Por que ainda não fez, né? Vai esperar o pior acontecer, ou seja, tudo parar para você não ter mais saída e aí a mudança ter que vir de fora para dentro? Não, tem que vir de dentro para fora, né? É como se fosse um chacoalhão. O que eu entendo é isso, é um chacoalhão. Vocês, né, nós, eu me incluo nisso, os trabalhadores da luz, precisam se movimentar rapidamente, porque são esses trabalhadores da luz que vão sustentar para que o caos não aconteça, para que o pior não aconteça, porque não vai vir de fora para dentro, não vai vir dos governos, tá? Então, quando eu ouço, vai acontecer os 3 dias de escuridão, é como se fosse apertando uma tecla de urgência para aqueles que ainda se sentem medrosos pelo sistema, né? Então, é como se olha, você já sabe que vai dar ruim, você já sabe, não espera dar ruim, já se prepare, né? O que é a orientação? Faça orações, guarde alimentos, tenha velas, tenha fósforo em casa, sabe? Prepare dias de alimento. O que eu entendo? Você precisa planejar a saída da sua empresa, do seu contrato de salário fixo. Você precisa planejar sair do casamento que você sabe que não funciona mais e ter um planejamento em como você vai sustentar. Todo ser desperto já tem um segundo plano de algo que vibra dentro de si, que quer manifestar aqui nesse plano, que quer manifestar aqui nesse mundo, que veio com essa missão. Cada um de nós tem algo especial a se fazer. Cada um de nós temos um dom especial a colocar para fora. Tem uma pecinha importante no quebra-cabeça do conjunto. É um conjunto de massa crítica
que sabe exatamente o que está acontecendo, que vai se sacrificar, entre aspas, vai abrir caminho, vai liderar, né, esse saltar de um mundo de Matrix para um mundo de realidade do temporal correta, né, ou pelo menos uma linha temporal mais coerente com a que o universo vibra, porque a linha temporal de um calendário gregoriano, de um calendário que exige, né, que a gente dê presente no Dia das Mães, que a gente comemore o Natal no dia que não deveria comemorar, tudo isso faz parte de um mundo da Matrix, né? Então, as pessoas que são despertas, não adianta ficar, vamos dizer assim, pisando em ovos em cima disso, né? Você tem um papel que é enfrentar esse deserto da alma, enfrentar essa escuridão, enfrentar esses 3 dias de escuridão, que pode ser 3 dias, que eu não sei o que fazer, eu vou tomar a decisão hoje, eu vou ir lá pedir a demissão hoje, sabe? Para enfrentar essa energia de submundo interno, essa energia de medo e pavor interno, passar por isso até entender que não tem saída, você veio fazer isso. E, na verdade, quando você salta disso, você encontra a luz, porque é um outro mundo, é um outro caminho, é uma outra história, que é a história que você veio viver. Não a história mentirosa, não a história enganadora, não a história de ilusões. Então, quando eu escuto um chamado de um comando, de qualquer enviado, de qualquer mensageiro, né, da luz, eu entendo assim. É assim que eu entendo. Eu entendo e isso me toca da seguinte maneira. Sim, eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Não tenho que esperar os 3 dias de escuridão para poder dar um salto na minha vida. Não, isso daí não tem a ver com a proposta de que a mudança vem de dentro para fora. Isso daí é um forçar de barra. Obviamente que eu entendo que isso está acontecendo coletivamente, e até mesmo a nível dos nossos governantes sendo pressionados. Sim, não tenho a menor dúvida que eles estão sendo pressionados também por comandos. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui não é de maneira nenhuma dizendo que não vai acontecer, mas é que nós, trabalhadores da luz, pessoas despertas, precisamos, sim, individualmente, mudar essa realidade. Você mudando a sua realidade, você dá forças para que um colega que está do seu lado também faça o mesmo. E a força que o seu colega, né, a luz que ele carrega, a força, né, de combate, alimenta a força de outra pessoa. E assim, cada um despertando e sendo vistos por pessoas que estão dentro da Matrix, que achavam que aquilo nunca seria possível, aquilo vai trazendo toda uma nova realidade. Coletivamente, nós vamos minimizar muito, né, toda a interferência de quando de fato acontecer essa paralisação. Mas quando eu escuto uma queda energética, a queda energética, primeiro, é nossa, com a nossa missão, o nosso propósito com a nossa vida, o enfrentamento dos nossos medos, o enfrentamento do medo de ficar sozinho e ter que lutar pelo nosso sustento sem estar vinculado a um tipo de padrão que antes era conhecido, que antes era... Você tinha que se submeter a fazer coisas que você não amava, você se submeter a pessoas que te controlavam, a você ter que se submeter a um sistema falido. Então, os 3 dias de escuridão é aquele momento que a gente entende isso com tanta dor, com tanta profundidade, e a gente vai lá no fundo do poço, e aquele poço, aquela história, né? O poço te impulsiona a... Né, não tem saída, eu preciso sair daqui, porque me matar não dá, né? Porque eu não quero adquirir mais karma. Então eu vou para onde tem que ir, não tem retrocesso, agora é só para o alto e avante, para o alto e avante. É para o alto e avante, não tem como regredir. A vida é uma aventura. Nós precisamos entender essa aventura, a aventura do espírito. Todo o sistema sempre controlou a humanidade em cima do medo.
O medo nos leva nessa energia de submundo. Então, quando a gente resolve enfrentar o medo, é quando a gente enfrenta esses 3 dias de escuridão. E aí a gente pode alçar voos maiores, numa frequência vibracional muito mais alta, onde nossos mentores têm muito mais facilidade para nos guiar, nos direcionar e abrir caminhos totalmente diferentes, inovadores e que sim está em coerência, em acordo com o nosso propósito de vida. Tá? Então, fica aí a minha contribuição, a minha visão sobre o que é os 3 dias de escuridão, fica aí a minha motivação para que você, ser desperto, passe logo por esse dia de escuridão, né? E transforme a sua vida o quanto antes. Porque é muito gratificante quando a gente começa a se alinhar com o nosso propósito de vida. A vibração ela é outra, a motivação para a vida ela é outra, né? Então, assim, tudo muda, tudo modifica, e é isso que a gente deseja para a maioria das pessoas, para toda a população da Terra. É isso que a gente deseja, a alegria, a prosperidade, o alinhamento com a verdade, né? Então, a cada dia isso será mais facilitado. Por quê? Porque a cada dia mais véus estão se revelando, estão caindo, mais véus estão sendo desfeitos e a gente conseguindo enxergar a realidade cada vez mais limpa, cada vez mais translúcida, cada vez mais, né, bela e harmoniosa, porque a verdade tem harmonia, né? A verdade tem harmonia. A mentira toda tem que tem a coisa fica meio que Frankenstein, né? Parece que não tem coerência, mas quando a verdade vem, tudo se liga, todos os fatos se interconectam, né? E a fluência, a gente percebe, né? A coisa muito fluida, a vida muito mais fluida, né? Então, nós estamos começando a entrar nessa vibração e cabe a esses 144 mil, que para mim, esses 144 mil são antigos Atlantes, porque já têm conhecimento, sabem como é viver na 5ª dimensão. Todos nós que estamos conectados nesse vídeo aqui somos Atlantes. Somos, eu já falei disso e vou falar isso sempre, porque a nossa origem é lá, é de lá que nós viemos. É de lá que nós viemos e nós precisamos resgatar essa realidade novamente. E faremos isso juntos. Mudaremos essa realidade juntos, mas primeiro tem que ser de dentro para fora. E fica aqui a minha contribuição com mais essa aula, porque eu vou chamar de aula, sim, isso aqui é uma aula, tá? Virão outras, né? Reflitam sobre isso. Por que é uma aula? Para todas as pessoas que fazem a mentoria comigo, isso faz parte de uma informação muito importante para o quê? Para você se autoconhecer. O curso de mediunidade, a gente vai falar muito sobre isso. Né, sobre essa coisa de quebrar crenças limitantes, falar de assuntos delicados, falar de assuntos polêmicos, falar de assuntos que se coloca grande peso, grande exagero, né? Assim, tudo que tem uma pitada ali de sensacionalismo, flerta com medos, flerta com acionar dentro de nós emoções descontroladas. Não é esse o propósito desse canal. Aqui é um propósito de trazer a realidade nua e crua, trazer um equilíbrio emocional, trazer a compreensão. É um canal para despertos, é um canal para quem quer equilibrar o seu emocional, dar um salto quântico. É um canal para quem quer se conectar com a sua espiritualidade, para quem quer se conectar cada vez mais com o seu eu divino, com a sua divindade, com o seu poder de co-criar. Para isso tem as mentorias. Tem a mentoria, a Quinta Essência, e tem a mentoria de alinhamento sagrado, né, onde eu entro com várias ferramentas exclusivas para te auxiliar. Inclusive, uma das ferramentas exclusivas é um tarô totalmente voltado, totalmente alinhado com a lógica do ser humano em transcendência e saindo fora desse tarô tradicional que tem toda a armação de Javé, do demiurgo, de controle de uma sociedade no plano material.
Então, até mesmo o tarô, ele foi confeccionado, ele foi canalizado com essa intenção de trazer informações que te auxiliem a compreender o seu momento e ajudem vocês a elevar a consciência. Ajude no processo de ascensão. Então, fica aí o meu convite, se você quiser conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos, todas as informações estão aqui na descrição. Tá bom, meus queridos? Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam para mim se vocês sentem que faz algum sentido isso que eu acabei de trazer para vocês. Se vocês estão com medo desses 3 dias de escuridão, não fiquem com medo. Você tem que agir, você tem que se movimentar em direção ao que o seu espírito pede, tá? É isso que você tem que olhar. É isso que você tem que olhar, tá? Você tem que olhar para aquilo que o seu espírito pede, começar a agir, porque não adianta você ter a consciência e não trazer essa consciência para a prática. Não adianta você ter uma consciência expandida, mas a sua vida continua tudo igual. Não é isso que vai fazer você vibrar alto. Vai ficar eu até fiz uma leitura esses dias aqui no canal, não sei se foi nesse canal, se foi no canal A Sétima Essência, que tem um outro canal de tarô também, que vê exatamente isso, uma pessoa que tem a mente toda muito organizada, mas que está preso. Então não adianta. Como é que a gente funciona? Nós somos um ser integral. Tá? Então a nossa realidade, a nossa prática diária, ela precisa estar coerente com aquilo que a sua mente expandida pensa. Porque senão você vai ficar aprisionado. Você continua aprisionado, tá? Uma mente liberta é só uma mente liberta. Agora, um ser desperto precisa ter ações, emoções, vivências totalmente alinhadas com a sua mente. Aí sim você, vamos dizer assim, você se iluminou. Você saiu do período de escuridão, entende? E é o que eu sinto quando eu ouço, né, os comandos estelares, nas esferas de luz, os nossos mentores, que estão numa dimensão mais alta, eles querem que a gente faça. Eles querem que a gente passe pelos dias de escuridão, enfrente os medos e faça o que tem que ser feito. Mude a vida, transforme a vida. Aprenda ferramentas novas, construa a realidade que você quer. E para isso, muitas vezes, a gente tem que enfrentar os nossos maiores medos. Então, eles estão estimulando que a gente passe por isso, ao invés de esperar forçosamente a gente passar por isso. Tá bom? Então, fica aí a minha contribuição. Obviamente, sujeita a erros e enganos. Eu não quero causar nenhum tipo de polêmica, já falei, né? Eu quero só trazer uma contribuição, um agregar, trazendo tudo aquilo que eu converso com os meus mentores, com o meu eu superior, com a minha consciência divina e o que eu trago aqui para vocês sempre já passou por esse crivo, tá? Eu não trago nada que não tenha estudado, refletido e meditado muito com o meu eu superior, tá bom? É isso, eu espero ter contribuído de maneira positiva para você hoje. Um grande abraço e até o próximo. Não deixe de dar uma curtida, um compartilhar, né? Colocar um comentário. Compartilha com as pessoas essa visão, né? Ajuda o meu trabalho a crescer, ajuda a compreender de uma maneira diferente esse mesmo assunto, tá? E nós nos vemos nas próximas aulas. Sigam também meu outro canal, A Sétima Essência Tarô. Tem mensagens interessantes lá, sempre mensagens espirituais, com o objetivo de auxiliar essa mesma linha, conexão com o eu superior. Um abraço, até breve.